Viu, pessoal? Então a gente já vai começar a fazer a correção. Pessoal, então é o seguinte, essa última semana, semana 4 do PET 4, fala sobre transformações químicas, certo? Fala sobre mudanças, né, na coloração, no cheiro, viu? Então, quando uma transformação química ela leva a mudança que a gente consegue perceber com os nossos sentidos, a gente chama essa mudança de uma mudança organoléptica. Olha que palavra feia, né? Diferente. Mas é a mudança que a gente consegue perceber com os nossos sentidos. Então, todo mundo aqui, eu imagino, já deve ter cortado uma maçã e percebeu que ela escureceu depois de um certo tempo, né? Vocês já perceberam isso, pessoal? Já. Pois então, se você percebeu aquela mudança, aquilo lá é uma transformação organoléptica, vamos dizer assim. E aí, pessoal, fala aqui sobre algumas transformações químicas, né? Uma vela pegando fogo é uma transformação química, certo? Porque o fogo ele está sendo produzido ali, né, através de uma reação química, né? Então o fogo ele vai produzir fumaça, ele vai produzir calor, ele vai produzir luz. Então tudo isso é evidência de que está acontecendo uma transformação química, né? Aqui fala de algumas outras coisas aqui, né? Mudança na cor, tal, liberação de gás, né? Então tudo isso é uma indicativo de transformação química, né? E aqui a gente vai para a atividade, pessoal. A atividade é o seguinte. Número 1. Leia a receita de bolo de chocolate. Que tal pedir ao responsável para fazer? Oh, que beleza, hein? Quem não gosta de um bolo de chocolate? E responda as perguntas que se seguem. Aí tá aqui, pessoal. Bolo de chocolate, os ingredientes. Uma xícara de chá de açúcar, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de margarina, 3 ovos, 1 xícara de chá de leite, 1 colher de sopa de fermento em pó, 2 colheres de cacau em pó, 100 gramas de coco ralado. Então, pessoal, é uma receita como vocês já devem ter visto aí algumas receitas, né? Só que essa receita aqui, pessoal, ela está representando uma reação química. Então, toda receita de bolo ela vai passar por uma transformação química. Toda receita de bolo. E aí, pessoal, a gente vai ter que dar nome de quais são os reagentes e de quais são os produtos, né? O que são reagentes? Reagentes, pessoal, nada mais é do que os ingredientes. Então, reagentes são os ingredientes. Então, a pergunta aqui, ó, quais são os reagentes? Você vai colocar aqui, ó, os ingredientes. Então, aqui, ó, a xícara de açúcar, a farinha de trigo, a margarina, ó, os ovos, o leite, o fermento, que é um dos mais importantes no bolo. Depois, o chocolate, né? Já que o bolo é de chocolate, não pode faltar chocolate. E
100 gramas de coco ralado. Isso aqui deve ser para colocar em cima, né, do bolo. Ou então no recheio. Então, pessoal, os reagentes nada mais é do que os ingredientes. E o produto? O produto, pessoal, é o resultado. Então, qual que é o produto aqui nesse caso? O bolo. Perfeito. Quem respondeu? Carolina. Carolina? Então, Sim. pessoal, o produto aqui é exatamente o que a Carolina respondeu. É o bolo. Então, esse é o produto, viu? E então, só que tem um outro produto aqui, pessoal. Tá certinha a resposta, viu? Mas eu vou colocar aqui, ó, um outro produto aqui que muita gente às vezes nem sabe que foi feito ali naquele bolo. Sabe qual que é o outro produto que foi feito nesse bolo aqui, pessoal? Foi feito aqui o gás carbônico, famoso CO, vou colocar maiúsculo aqui, CO2. Pessoal, então, sabe aquelas bolhas que a gente corta o bolo? Ele tá bem fofinho, não tá? Quando a gente corta o bolo, a gente não observa uma espécie de... como se fosse bolhas na massa? Vocês já observaram isso? É como se fosse... eu não... me fugiu aqui a palavra, mas é como se fosse buraquinhos na massa. Vocês já observaram isso? Sim. Então, gente, quem não observou, o dia que você cortar um bolo ali, você vai observar que o bolo, a massa dele é cheia de furadinhos, cheia de furinhos, né? Espaços vazios. E aqueles espaços vazios ali, pessoal, eles estavam preenchidos de gás carbônico. No momento que o bolo está assando, o fermento ele possui fungos. O fermento ele é formado de fungos, né? O fermento biológico ele é formado de fungos, e esses fungos, ao se alimentar do açúcar da massa, né? Da farinha de trigo e do açúcar da massa, eles vão produzir gás carbônico. E esse gás carbônico ele vai inflar, como se fosse encher o bolo. E isso que deixa o bolo fofo. Isso que vai fazer o bolo crescer. Certo, pessoal? Então, o gás carbônico, ele é um produto dessa reação química. Certo? O bolo, então, vai ser o principal produto, né? Mas sem o gás carbônico, pessoal, o bolo não seria tão fofo e a massa não cresceria. Se não fosse esse gás carbônico aqui. Viu? Pessoal, letra B. Quem não tiver entendido pode perguntar aí à vontade, viu, gente? Pode fazer pergunta. Fica à vontade. Boa tarde, José Henrique. A gente está fazendo a correção aqui, viu? Então, letra B, pessoal. Cite uma evidência de que ocorreu uma reação química. Então, o que vai provar que houve uma reação química no caso do bolo de chocolate, pessoal? O que vocês acham que vai provar que aconteceu uma reação química? Gostaria que alguém falasse. Pode ficar à vontade, não precisa ter vergonha, não. Neste caso, o fermento faz o bolo crescer e os ovos, leites e demais ingredientes mudam sua aparência, cor e textura. E cheiro também. Isso, muito bem. Quem respondeu? Carolina. Carolina. Parabéns, Carolina. Então, realmente. Então, o que vai evidenciar que teve uma transformação química, pessoal,
é a mudança na aparência, né, a textura. Então, se você coloca o dedo, eu tenho certeza que alguém já deve ter feito isso, viu, gente? Não é só eu que faço esse tipo de coisa, não é possível. Mas já viu quando vai passar a massa do bolo para a forma? E aí, na panela, ou no liquidificador, ou na batedeira, onde você estava fazendo a massa ali, ficou um restinho de massa ali? Sim. Então, pessoal, eu não sei se é só eu, mas eu gosto de comer aquele restinho de massa. Eu pego uma colher ali e vou rapando aquela massa ali. Eu nem sei se faz bem para a saúde, mas eu gosto, né? Por isso que eu tô gordinho. E aí, pessoal, o que acontece? Aquela massa lá, ela tem um gosto diferente da massa do bolo, não tem? Vocês Tem. concordam comigo? Eu concordo, por causa que eu faço a mesma coisa que você. Quem tá falando? Carlos. Carlos. Então, Carlos, então peraí. Então agora nós tem dois especialistas aqui, ó, eu e o Carlos. Então, Carlos, você percebe que o gosto é diferente. Você vai perceber também que a textura é diferente, né? A massa ela é molhadinha, o bolo ele é mais seco, né? Vamos dizer assim. Então, essas mudanças que a gente consegue perceber são evidências de que aconteceu uma transformação química, certo? Então a gente vai responder assim, ó, mudanças. Deixa eu colocar aqui, ó, mudanças na cor. Opa, ficou. Mudanças na cor, na textura, no volume. O volume também aumentou, né? Porque o bolo cresceu. Perdoa que caiu. Então, mudanças na cor, na textura, no volume evidenciam. Vou colocar etc. aqui, que tem outras mudanças também. Evidenciam que houve uma reação química. Que houve uma reação química. Então é isso aí, pessoal. Essas mudanças que a gente consegue observar é uma prova, né, é uma evidência de que aconteceu uma reação química. Vamos para a próxima questão aqui, ó. Você já viu um prego ou outro material enferrujado? Que substância presente no ar reage com o ferro? Que produto é formado? Então, pessoal, primeira pergunta: vocês já viram um prego ou um outro material enferrujado? Acho que todo mundo já viu, né? Então, a primeira resposta aqui, colocar sim. Então, a primeira resposta, sim. Que substância presente no ar reage com o ferro? Qual que é o nome dessa substância, pessoal? Que está presente. Oxigênio. Isso, oxigênio. Então, gás, o gás, oxigênio. O gás oxigênio, né? A fórmula dele é o O2. Vou colocar esse O maiúsculo. O2. Então, o gás oxigênio, O2. Depois, que produto é formado? Qual que é o produto que é formado, pessoal? A ferrugem. A ferrugem. Isso, a ferrugem. A ferrugem, pessoal, que é aquela parte laranjada que fica em cima do ferro, aquilo lá, pessoal, é uma substância. Ó, a ferrugem. Aquilo lá é uma substância que é uma mistura de oxigênio com ferro, certo? Então, a ferrugem, que é o óxido de ferro.
Agora eu não lembro a fórmula química da ferrugem, mas se a gente for pegar aqui, ó, os professores de química devem lembrar direitinho. Mas se você pegar aqui, ó, você pode chamar ou ferrugem ou óxido de ferro. Então, se eu colocar aqui, ó, óxido de ferro. Então, aqui, ó, óxido de ferro. Então, aqui, ó, a fórmula química é essa aqui, ó, FeO3. FeO3. Então, essa aqui é a fórmula da ferrugem, FeO3. Então, pessoal, o produto então que é formado da mistura do oxigênio com o ferro é o óxido de ferro, mais conhecido como a ferrugem. E a fórmula química dele é essa aqui, ó, Fe2O3. Fe2 significa que tem 2 átomos de ferro. O3 significa que tem 3 átomos de oxigênio. Então, é uma mistura dessas duas substâncias. E agora, a próxima atividade, pessoal. Hora da investigação. O cozimento de um ovo é uma transformação química ou física? Você já pode responder aí para mim, pessoal. Um cozimento do ovo é uma transformação química ou física? O que vocês acham? Física. Física ou química? Química. Química. Então, pessoal, aqui, ó, para confirmar aqui, pessoal, a gente vai passar por esses passos aqui, ó. Hipótese. A mudança de cheiro, textura e cor são evidências de transformação química do ovo. Então, essa aqui é a primeira hipótese, né? Depois, a gente vai pegar o ovo, vai quebrar esse ovo, vai observar a aparência dele antes do cozimento e depois vai pedir a alguém para fazer o cozimento dele e fazer observações depois do cozimento. Quais são as observações que a gente vai fazer? E a última parte aqui é a conclusão. A conclusão é: a hipótese foi confirmada, justifique. Ou seja, você observando que o ovo mudou o cheiro, mudou a textura, você confirmando que ele mudou essas características dele, você pode afirmar que é uma transformação química ou uma transformação física. Então, pessoal, nesse caso do ovo, aconteceu uma transformação química. Ó. Química, pois houve mudança nas características como cheiro, textura, sabor, etc. Então, pessoal, nesse caso foi uma transformação química, porque teve algumas mudanças, né, nas características do ovo, né? Então, o cozimento ali, ele vai provocar a desnaturação das proteínas do ovo. Então, as proteínas, elas vão se reorganizar, né? E essa reorganização das proteínas vai provocar essas mudanças. Pessoal, então, alguma dúvida até aqui? Não.
Então, pessoal, a gente pode finalizar então essa correção de hoje, essa aula de hoje, e eu vou postar essa aula, essa gravação dessa aula no YouTube depois, no nosso canal lá, e vocês, se não tiver mais nenhuma dúvida, estão dispensados dessa aula. Foi bem rapidinho, né? Então, se não tiver mais nenhuma dúvida, pessoal, vocês estão dispensados. Eu vou parar aqui a apresentação e quem não tiver dúvida já está dispensado da aula, viu? E essa aula depois eu vou deixar disponível para vocês. Tchau. Então, tchau, Carlos. Até mais. Até a próxima aula. Tchau, boa semana. Até mais. Você também, José. Eu vou parar a gravação aqui agora.